Olá, Ricardo Cusiol com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje vou responder a mais uma pergunta de assinantes aqui do meu canal, particularmente do Gilson Gomes, que me perguntou a respeito da otimização do processo de injeção, em especial como ele pode determinar a velocidade máxima de rotação da rosca de injeção. Então, Gilson, está aqui a resposta para você. Como sempre, para acompanhar esse conteúdo, você vai poder baixar um PDF que eu preparei aqui com esse conteúdo, um pouco mais aprofundado, com mais informações. E para complementar isso a biblioteca técnica e ter esse assunto de referência aí no seu material. Tá? Para fazer isso, basta se cadastrar na minha lista VIP, clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa seu e-mail na página que vai se abrir, e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Você precisa entrar nessa mensagem, clicar no link de confirmação para efetivar o seu cadastro e ter acesso ao PDF. Se você não fizer esse procedimento, você não vai ter acesso ao PDF e não vai estar cadastrado na minha lista VIP. Tá? Esse procedimento ele é muito importante para garantir a sua privacidade e a segurança das informações que a gente troca. Tá? Se você já está cadastrado na lista e quer fazer o download do PDF, o procedimento é o mesmo. Clica no link que está na descrição do vídeo, deixa eu saber novamente para saber que é um assunto do seu interesse e você não precisa receber e-mail de confirmação, você vai ser direcionado imediatamente para a página de download, já que você já está inscrito aqui na lista. Ok? Muito bem. Então, RPM da rosca de injeção, né? A velocidade de rotação da rosca de injeção. Uma das coisas que a gente sempre busca, né, os engenheiros de processo, os técnicos de processo de injeção, uma coisa que a gente sempre busca é a otimização do processo. Tanto do ponto de vista de qualidade das peças, de performance, né, de aparência, mas principalmente do ponto de vista de produtividade. Produzir mais peças por hora, né? Reduzir o tempo de ciclo. Tá? E existem vários parâmetros, várias formas de ajustar o processo que nos permite reduzir o tempo de ciclo. Existem várias otimizações do ponto de vista de material, do ponto de vista de molde, inclusive do tipo de máquina que se usa e também, obviamente, da geometria do produto que podem fazer com que a gente tenha ciclos menores e uma maior produtividade. Tá? Mas do ponto de vista de ajuste de processo, existem alguns parâmetros também que podem ser utilizados. E um que é bastante comum, que gera bastante dúvida e que normalmente os técnicos e engenheiros de processo, quando está tudo já meio arredondado, eles começam a olhar o tempo de dosagem, né? O tempo que leva para a máquina, para a rosca, à medida que ela gira, dosar material na frente do canhão de injeção para injetar o próximo ciclo. Tá? Então esse tempo que leva para a dosagem de material, ele começa a ser analisado para também reduzir esse tempo de ciclo, esse tempo de dosagem, e em alguns processos o tempo de dosagem ele é o limitante aí do tempo total de ciclo. Né? Eu vou deixar um link aqui para você na descrição do vídeo, de um outro vídeo que tem aqui no meu canal que fala da diferença de processo entre materiais amorfos e materiais semicristalinos. E lá você vai ver que o tempo de dosagem ele está contido normalmente dentro do tempo de resfriamento, né, que é o tempo em que a máquina fica parada esperando o material plástico trocar calor com o molde, se solidificar para poder ser extraído. E a dosagem ela ocorre dentro desse tempo de resfriamento, em geral. Mas, a depender das configurações de molde que você usa, a depender das configurações geométricas da sua peça, a depender do material que você utiliza, particularmente com materiais semicristalinos, isso é muito comum, o tempo de resfriamento ele acaba sendo muito pequeno, muito curto, e o tempo de dosagem, muitas vezes, ele acaba, inclusive, sendo maior do que o tempo de resfriamento, e você precisa, então, ajustar um tempo de resfriamento, um tempo de máquina parada, vamos dizer assim, maior, simplesmente para permitir que a dosagem seja completada. E nesses casos, então, o limitador do tempo de ciclo pode ser, sim, o tempo de dosagem do seu material para o próximo ciclo. Tá? E nesses casos, então, começa a se olhar para o tempo de dosagem e falar assim, o que eu posso fazer com ele? Né? Como é que eu posso reduzir esse tempo de dosagem? E a dúvida fica, então, qual que é a velocidade máxima que eu posso utilizar para acelerar o tempo de dosagem sem comprometer nem o meu processo, nem a qualidade das peças. Tá? Você sabe que a maior quantidade de calor gerada no processo de injeção ela é proveniente do atrito gerado
entre a rosca de injeção, os materiais granulados que ela está transportando e o cilindro de injeção, né? Então, obviamente, quanto maior o cisalhamento, quanto maior a velocidade de rotação da rosca, maior vai ser esse atrito, maior o cisalhamento do material imposto ao material e, com isso, maior o calor gerado, tá? Tendo isso em mente, a gente pode entender qual que é a influência da rotação da rosca no processo de injeção. Uma baixa rotação da rosca tende a gerar menos calor, tende a gerar menos energia e pode, além de comprometer o tempo de ciclo nesses casos que eu mencionei para você, ela pode também levar a uma falta de homogeneidade, uma falta de fusão completa do material, permitindo aí a passagem de partículas sólidas, né, para dentro da peça, o que vai se traduzir depois em um problema de qualidade não só estético, mas também de performance e até de quebra da sua peça injetada. Agora, as velocidades de rotação muito baixas, né, que podem chegar a esse nível de problema, elas são relativamente raras no processo de injeção. É muito difícil de você pegar um problema como esse, tá? A menos que você tenha outras coisas associadas. O mais comum é você ter a dúvida do limite superior do processo do ajuste de rotação da rosca. E um ajuste de rotação da rosca muito rápido, né, uma rotação de rosca muito rápida, ela pode levar a um excesso de calor gerado, com consequente diminuição excessiva da viscosidade do material, que pode levar à instabilidade de processo, rebarbas, né, o tempo de injeção variando ciclo a ciclo, que te traz problemas de performance dimensional da sua peça, constância dimensional, também a presença de rebarbas, uma vez que a viscosidade diminui demais, o material ele começa a preencher espaços do molde que ele não preencheria normalmente, então você começa a ter problemas nesse sentido também. Mas, no extremo, ele pode gerar inclusive a degradação do material. Esse excesso de atrito, excesso de calor gerado, pode levar à degradação do material, com a liberação de gases, odor, que vão contribuir para a instabilidade do processo também, mas que vão diminuir as propriedades mecânicas do material, fazendo com que ele tenha uma performance, principalmente uma performance durante o uso, menor, podendo levar aí a falhas, problemas de aparência superficial, etc. A presença daquelas pintinhas pretas no material, né? Então, normalmente a gente está preocupado mais com o RPM máximo, né? Qual que é a velocidade máxima que eu posso utilizar na minha máquina injetora, tá? E esse RPM máximo, ele pode ser definido por essa fórmula que eu estou colocando aqui na tela para você agora, tá? Bom, então você tem aí a fórmula, né, que vai calcular o RPM máximo, né, a velocidade ou a quantidade de rotações por minuto máxima que você pode regular na sua máquina injetora. E esse RPM máximo ele é dado por velocidade periférica máxima da rosca, que é a velocidade linear da rosca de injeção. Se a gente pudesse diminuir as dimensões aí até uma dimensão muito pequenininha, a gente veria que nesse limite inferior aí, a rosca ela já não tem mais o diâmetro, né? Um pedacinho muito pequenininho, é como se fosse uma velocidade linear realmente entre a rosca e o canhão da máquina que está parado, né? E nesse espaço aqui é onde se encontra o material que vai sofrer o cisalhamento. Então essa velocidade de deslocamento da rosca linear em comparação com o cilindro da máquina é que é a velocidade velocidade periférica máxima, tá? E essa velocidade ela depende do tipo de material, depende do tipo de rosca que você utiliza, né? Então materiais com cargas fibrosas, por exemplo, vão exigir uma velocidade periférica máxima mais baixa para evitar a quebra das fibras. Materiais termicamente sensíveis, eles vão permitir também uma velocidade periférica mais baixa para evitar degradação em função do cisalhamento, em função do calor gerado. Materiais mais resistentes termicamente, materiais puros, sem nenhum tipo de carga de reforço, permitem velocidades periféricas máximas maiores, tá? No PDF que você vai baixar, você encontra uma tabelinha com alguns materiais informando aí a velocidade periférica máxima que a gente encontra aí normalmente com os fabricantes de material, tá? Então você vai pegar essa velocidade periférica máxima que é informada em metros por segundo, normalmente ela é informada em metros por segundo, e você vai multiplicar por 60.000, é uma correção de unidades, você vai transformar metros por segundo em milímetros por minuto, tá? Você vai transformar então essa unidade
de metros por segundo da velocidade periférica máxima em milímetros por minuto e multiplicando por 60.000. E depois você vai dividir esse valor pelo diâmetro da rosca multiplicado em milímetros multiplicado por π. Tá? Essa divisão visa calcular exatamente qual que vai ser a rotação máxima da rosca injetora, tá? A rosca de injeção. Calculando então aí, fazendo a conta com essa fórmula, você vai ver que o RPM ele depende do material, que vai determinar então a velocidade periférica máxima, e depende também do diâmetro da rosca que você está utilizando na máquina injetora. Tá? Quanto maior o diâmetro da rosca, menor a rotação máxima permitida. Tá? Então, uma vez que você faz essa avaliação, você vai ter então determinado qual que é a rotação máxima permitida. É importante notar que esses valores de velocidade máxima periférica da rosca, eles são função não só do material, mas também da rosca. Os valores que você vai encontrar no PDF, eles são determinados para roscas de injeção com um LD típico aí de 25:1, para uma rosca simples, com filete simples, com passo constante e uma taxa de compressão recomendada para cada material. Então, uma taxa de compressão no meio da faixa recomendada para cada um dos materiais que está na tabela. Tá? Para roscas especiais, roscas, por exemplo, com barreira, né, com filete de barreira, roscas com passo variável, com taxas de compressão especiais, esse valor de velocidade periférica máxima pode variar para mais ou para menos, permitindo então que você tenha velocidade de rotação da rosca maiores ou menores, tá certo? Então, com isso você consegue determinar a rotação máxima da rosca e otimizar o seu processo até os limites seguros para trabalhar com o material que você está injetando. Tá certo? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que ele tenha te dado algum insight, que tenha te ajudado a resolver algum problema no seu processo que você esteja enfrentando hoje. E eu fico muito curioso para saber a sua história, saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me manda um e-mail, deixa uma mensagem para mim, manda um comentário aqui nos meus canais para eu saber como eu te ajudei com esse conteúdo. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Conheça meus cursos online, eu vou deixar o link aqui para você. Inclusive, o curso de otimização do processo de injeção, você encontra muitas informações como essa para que você possa tirar mais do seu processo. Aí me ajuda a divulgar esse conteúdo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, manda aí para os seus grupos do WhatsApp, para pessoas que possam se interessar pelo processamento de polímeros, que trabalhem com processamento de plásticos, desenvolvam peças plásticas, estudem os materiais e os processos de transformação de polímeros, para que a gente possa disseminar esse conteúdo e fazer com que a gente tenha peças e processos mais eficientes e consumo mais consciente desses componentes plásticos tão importantes no nosso dia a dia. Lembra de curtir a minha página no Facebook, de assinar o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.